bananeira, a gente sempre está misturando as coisas, né? Então, não é assim. Mas pode ficar à vontade. Meu nome é Giselda, eu sou uma das componentes do CESAM, aqui do Conjunto Muribeca. O CESAM quer dizer Centro de Saúde Alternativa de Muribeca. Hoje estamos em 7 mulheres, né? Nós trabalhamos aqui desde o plantio, a manipulação das ervas e a comercialização. Nós estamos, como eu já falei, há 26 anos nesse trabalho. Começamos nos encontrando no Salão Paroquial da Igreja Católica, fazendo uma discussão sobre a questão da saúde, né? Onde a gente tinha um padre Paulo, era um holandês, onde ele queria que a gente se organizasse, né, para criar um grupo de saúde dentro da igreja e na comunidade em si. E foi desse princípio que a gente se encontrava, falando sobre a questão da saúde, o que é que a gente fazia quando o filho da gente adoecia, né? Se fazia algum lambedor, e assim foi trocando essas experiências, né? E também da carência que tinha aqui na comunidade, porque era um posto de saúde que só abria até meio-dia, e só tinha um clínico geral, um ginecologista e um pediatra. E muito precário. Então, se hoje tem precariedade, imagina há 26 anos atrás. Então, foi muito partindo dessa questão da saúde, do que a gente fazia, porque nós somos de origem de interior, né? E a gente tem esses costumes de trabalhar com plantas medicinais, que veio dos nossos avós, esse conhecimento, né? E nesse trabalho aprimorou o que a gente já sabia fazer. Foi quando também a gente conheceu o Centro Nordestino de Medicina Popular, onde eles tinham um projeto de farmácia viva, e nós fomos um desses projetos, né? Entramos nessa ONG, né? E onde eles construíram aqui junto com a gente essa farmácia viva, né? Onde a gente tem uma horta de plantas medicinais, né? E também uma forma de resgatar esse saber popular, porque a gente trabalha com a questão da cultura, né? Porque faz parte da cultura da gente plantas medicinais. E fez com que a gente tivesse mais essa integração com a comunidade, né? Essa questão de a gente conhecer mais a comunidade, a confiança que a gente começou a adquirir, né, com o passar do tempo, com as pessoas, porque no início não foi fácil, né? As pessoas... Existia uma discriminação, porque achavam que quem cuidava de planta, quem fazia remédio de planta, eram pessoas de outras religiões, e aí começavam essa discriminação, enxergavam a gente dessa forma. Mas aí, a partir do momento que eles viram o que era que realmente a gente queria, onde é que a gente queria chegar, no cuidar do outro, né? No passar essa confiança de plantas medicinais para as pessoas, dar autonomia a ela, para que ela possa decidir como é que ela quer cuidar da saúde dela, se quer cuidar com alopático ou com plantas medicinais, né? Ter essa autonomia do conhecimento, porque esse conhecimento que a gente tem das plantas não é só para a gente, né? Porque a gente sempre tem esse dilema de dizer, quando a gente sabe alguma coisa boa e a gente não passa para as pessoas, morrem com a gente. E como isso é uma coisa tão boa, né? A gente poder cuidar da saúde da gente com autonomia, ter confiança, saber extrair o princípio ativo de uma planta de uma forma correta, conhecer a toxicidade dela, né? O que a gente pode usar, o que não pode usar, quantidade, que é de fundamental importância, porque às vezes as pessoas acham que qualquer remédio de planta não vai fazer mal porque é planta. Mas a gente sabe que tem a toxicidade das plantas, a gente sabe que quantidade também mata, dependendo da quantidade que você utilizar, né? Tem que ter quantidade para tudo, né? E como utilizar essas plantas. Então isso só foi fazendo com que a gente realmente, ao passar do tempo, a gente pudesse melhorar esse conhecimento da gente, aperfeiçoar, porque uma coisa é você fazer na sua casa, como nossos avós faziam, de misturar as plantas com variedade de plantas, né? E a gente aprendeu que não é dessa forma que a gente pode fazer um lambedor. Eu posso fazer um lambedor hoje só com a erva. A partir do momento que eu aprendi a fazer extrair o princípio ativo das plantas de uma forma correta. Não que os avós da gente não faziam também, mas quando eles colocavam muitas ervas e botavam erva para cozinhar, então a gente sabe que perde muito princípio ativo. Então quando eles faziam um lambedor, estava muito resumido a questão dos princípios ativos que tinha dentro do lambedor. Então, por isso que não fazia mal. Mas hoje, quando a gente aperfeiçoou esse saber, aprendeu a extrair o princípio ativo das plantas de uma forma correta, então a gente não tem necessidade de fazer um lambedor de 7 ervas, por exemplo. Fazer uma tintura com infinidade de ervas. Não, com uma erva, no máximo 3 ervas, é o suficiente para isso, né?
Então, isso para a gente está sendo muito importante, porque a gente conseguiu essa autonomia como cidadão também, porque dentro desse projeto do Centro Nordestino, a gente também tinha assim, encontros de políticas públicas, onde a gente passou a conhecer os direitos da gente como cidadão. Não enxergar o gestor, né, do nosso município como se ele fosse nosso patrão. E se nós é quem somos os patrões dele, né, porque a gente é quem paga o salário dele. Então esse conhecimento, esse saber, essa autonomia, né, que ajudou a gente a encarar ele de frente, essas pessoas que se sentem, às vezes por ser um vereador, por ser um prefeito, se sente tão superior a gente. E a gente tem que aprender o que não é dessa forma, né? Ele não é superior, ninguém é superior a ninguém. E a gente poder enxergar ele de frente, né? Sem ter que baixar a cabeça para as coisas, a gente sabe que tanta coisa errada que existe, né? Nessa politicagem. E a gente nunca quis também, a gente aprendeu não misturar a política partidária com essa política que a gente vive aqui na nossa comunidade, né? De reivindicar os direitos, do conhecimento dos direitos, né? Para isso a gente nunca quis assim, usar essa política partidária dentro do nosso trabalho. Porque se a gente faz isso, a gente sabe que na época da eleição eles encaram aquele trabalho como um comitê político. E a gente nunca quis isso. A gente sempre quis ter a nossa identidade, né, como CESAM. Né, e a gente poder assim, dar essa autonomia a cada um, porque todo mundo era dona de casa, aqui a maioria das pessoas, e cuidava só dos filhos, da casa, do marido, e às vezes até se esquecia de se olhar, de ver quanto era importante, né, nessa história, nessa caminhada, não só da sua casa, mas também no dia a dia. E foi a partir desse projeto, né, dessa autonomia que a gente adquiriu no conhecimento, no se enxergar, que a gente viu que a gente também, como mulher, faz parte da história, né? E isso pra gente tem sido muito, muito importante, né? A gente chegar no nosso trabalho e conhecer a importância de cada erva, sentir o aroma e dizer, não, tal erva, esse cheiro de um xambá, esse cheiro de um atipim. Então essa identificação que a gente passa a ter com essas plantas, porque a gente sempre está dizendo, a gente recebe mais das plantas do que a gente dá, né? A gente cuida, é certo que o trabalho na horta é um trabalho árduo, né? Trabalhar na terra não é fácil, né? Mas a gente troca, a gente recebe muita energia positiva daqui. E esse oxigênio que a gente respira aqui, que tem um diferencial. E pra gente isso é muito, muito importante. Nesses 26 anos passamos por muitas dificuldades, né? Porque passamos, uma das últimas dificuldades que a gente teve aqui foi a questão da enchente, há um ano atrás, onde chegou aqui, a gente perdeu muita coisa, nossas casas também, né? Perdemos tudo na nossa casa, eletrodoméstico, sofá, essas coisas assim. Foi um dos últimos, assim, que a gente diz assim, teste pra gente, né? Aqui no CESAM, mas a gente conseguiu se reerguer, as plantas, porque perdemos as plantas, morreram muitas plantas, mas aí a gente conseguiu reavivar toda a nossa questão das plantas medicinais aqui, no nosso espaço, também nas nossas casas, né? A gente recebeu também, recebemos muitas ajudas, né? E a gente só tem gratidão por isso, por tudo isso. Antes disso, também a gente sofreu um processo de quererem tirar a gente desse local, porque aqui era um condomínio habitacional da Caixa Econômica, antes Coab, e eles foi condenado, demoliram todos os prédios e ele encarava esse espaço como se fosse também da Caixa Econômica. Então foi uma luta muito grande para a gente poder continuar aqui, mas a gente teve nossos parceiros, as pessoas que nos apoiaram, e a gente sempre diz que foram os anjos da nossa vida, né? Porque essas pessoas nos fortaleceram nessa caminhada de lutar, de correr atrás. Então, para a gente foi muito, muito importante esse apoio que a gente teve das universidades federal, rural, de entidades, né, ONGs, né, as pessoas da comunidade, os grupos de saúde também que faz parte da nossa associação, que é a Mafixa, igrejas, né, a Diocese de Olinda e Recife, a gente teve o apoio também de Universidade do Canadá, né, que mandaram um documento, porque nessa época a gente participava de um projeto da incubadora da economia solidária na Universidade Federal, e essa universidade do Canadá era uma das que patrocinavam esse projeto, apoiava, e quando vieram, né, para conhecer as pessoas, os grupos que participavam desse projeto, teve uma entrevista com a gente, porque nessa época a gente já tinha uns 20 anos de trabalho, né, um trabalho da economia, que a gente viu a economia solidária aqui, e de
mulheres, e que estava dando certo, né? E eles quiseram conhecer esse trabalho da gente. E nesse processo eles fizeram um documento dizendo que o nosso trabalho aqui serviu de estudo de caso, né, para a Universidade do Canadá. E para a gente foi muito importante a gente poder ter trazido isso, né, para dar uma comprovação de quanto é importante esse trabalho aqui na nossa comunidade, né? É um trabalho de formiguinha, sim, mas é um trabalho de formiguinha que está dando certo, né? As pessoas muitas vezes chegam aqui, às vezes não precisam nem tanta questão do remédio, mas assim, às vezes uma conversa, né? Uma conversa, e a gente começa a conversar, as pessoas chegam dizendo que está com insônia, e a gente procura fazer com elas uma conversa para saber a causa dessa insônia, porque muitas vezes não é só insônia por insônia, tem alguma coisa, você está com insônia porque está com uma preocupação, né? Como é que está sendo a questão da sua pressão? Tem toda essa anamnese que a gente faz com as pessoas que vêm para cá, porque a gente sempre passa, nós não somos médicos, né? Nós estamos aqui não só para passar o nosso saber popular, mas também, assim, receber também o conhecimento, né? As pessoas também. Porque uma planta, a gente sabe que ela tem vários princípios ativos. Às vezes eu uso aquela planta para tal coisa, mas ela também serve para uma outra coisa. E a gente poder trocar essa experiência, até dar autonomia para as pessoas que estão chegando aqui e começam a relembrar o passado, quando os avós faziam um tal chazinho, um tal lambedor, é um resgate que às vezes você vive na sua casa, não tem, como uma pessoa idosa que às vezes não tem com quem conversar, e aquilo começa a ter tendo um problema de depressão. E quando chega num espaço como esse, que começa a conversar, começa a trocar experiência, falando da sua vida no passado, então isso tudo a gente sente que muitas vezes não precisa nem de uma medicação, nem de um remédio, né? Como também a questão, estou com dor de cabeça. Qual a consequência da dor? Por que você está com dor de cabeça? Porque você comeu alguma coisa que possa lhe fazer mal? Porque às vezes é por conta do fígado. Então, se você está com problema no fígado, vamos tomar um remédio para o fígado. Não tomar... A gente não trabalha na questão a gente sempre diz assim, do paliativo, né? Dos sintomas. Nós não trabalhamos só com sintomas. A gente quer ver o que é que está causando aquele sintoma, né? Naquilo que a gente possa contribuir, né? Quando a gente não pode contribuir, a gente diz, não, você tem que procurar um médico para fazer os exames, porque a gente não é médico. Então é isso, sabe? Eu acho que é muito, muito importante. Se os gestores, né, soubessem a importância, pudessem avaliar a importância de um trabalho como esse numa comunidade carente, eu acho que talvez os postos de saúde não estivessem tão superlotados. Porque às vezes você está com um resfriadozinho, o filho está com resfriado, se você sabe fazer um lambedor em casa, então para que ir para um posto de saúde onde tem tanta qualidade de doença? Você chega num posto de saúde com um resfriado, quando sai de lá, às vezes sai com tantas doenças diferentes, né? Por conta de tanta coisa que existe. Então, por que assim a gente tem essa oportunidade de ter um trabalho em outras comunidades, onde a gente pudesse ensinar um lambedorzinho caseiro, fazer um sabonete para sarna, para coceira, um sabonete para piolho, né? Então, como seria diferente, né? Como começaria realmente a ter essa visão diferente da questão das plantas? Eu acho que não teria tanto desmatamento, porque de uma forma ou de outra a gente também está contribuindo com a agroecologia. Porque aqui a gente mistura tudo, a gente tem plantas medicinais, tem ornamental, tem frutíferas, e a gente observa que elas se dão tão bem, né? Então a gente, e até a questão de, porque como a gente não usa agrotóxico, né? A gente não pode usar essas coisas, então evita também quando a gente mistura, faz essa mistura, que tem algum fungo, alguma coisa que possa prejudicar a planta. Então é muito isso, sabe? A gente trabalha aqui com compostagem, cobertura de solo, sempre de uma forma natural. Quando a gente faz podagem com as plantas, a gente nunca joga fora, a gente sempre coloca na composteira, sempre de uma forma ou de outra, procura aproveitar, né? E a gente diz sempre assim, que tem muitas plantas aqui que ela é de época, né? Não é plantas que a gente cultiva no canteiro, mas na época do inverno, por exemplo, aparece uma infinidade de plantas medicinais que aos olhos das pessoas enxergam como se fosse erva daninha, mas não é erva daninha, né? A gente diz que é a semente do sesam, que na época do inverno brota aqui, a gente procura aproveitar esse tempo para fazer tinturas, né? Para botar para secar, e na época do verão a gente poder ter essas plantas aqui feitas como remédio, como tintura, como lambedor. Então é todo esse conhecimento que a gente acredita que a gente contribui com a natureza. E quando a gente passa isso para as pessoas, mostra, leva para a horta,
mostra assim, para que serve tal planta, e ela enxergar que aquilo não é erva daninha, ela começa também a ter um olhar diferente na sua casa, no caminho de sua casa, né, na vizinha, e ver que aquilo não é mato e preservar. Né? A gente busca, vamos ter mais preservação com as plantas medicinais. Né? E a gente sabe que como já perdeu, né, a nossa sabe, como a gente já perdeu plantas que não existem mais, e a gente se diz aqui, nós cuidamos desse santuário. Isso aqui pra gente é um santuário. A casa não é nossa, a casa é do Senhor, e a gente diz assim, nós somos os cuidadores da casa dele. Tanto é que quando a gente passou por esses momentos difíceis, a gente sempre dizia isso. A gente está cuidando da casa dele, ele como dono da casa não vai deixar que a gente saia daqui. E a gente acreditou tanto nisso que a gente não saiu. Tinha momentos que diziam que não tem jeito não, porque vão demolir. Mas de repente aparecia uma outra solução e a gente corria atrás, e era mais um tempo que a gente ganhava para não poder sair, até que a gente não saiu daqui. Né? E a gente diz, a gente é um grupo realmente de resistência, eu hoje creio nisso, porque a gente sofreu várias resistências aqui. Né? Antes disso também a resistência com o padre, né? Que ele era um holandês, né? Ele estava aqui com a gente, dando esse apoio, de repente, por conta de um arcebispo na época, o Dom José Cardoso, que tinha essa perseguição com padres, né, de ideias avançadas, né, que não enxergava a igreja só como templo, mas a igreja como o povo, e primeiro se construir a igreja como povo, para depois construir o templo. E então ele tinha essa visão de evangelho. O evangelho não é só eu chegar na igreja e ficar lendo a leitura da Bíblia, mas isso também é evangelho, né? Quando a gente cuida da natureza, quando a gente pode passar o conhecimento, quando a gente divide as coisas com as pessoas, então isso é viver o evangelho. Tanto é que quando a gente foi pedir o apoio da diocese, o arcebispo atual, né, que era na época Dom Fernando, junto com o auxiliar, ele disse, vocês lá no Cesã, vocês vivem o evangelho vivo. Então isso pra gente foi muito gratificante, porque é o que a gente realmente acredita, né? Então a gente sempre diz, então na época a gente teve o padre que foi afastado daqui, foi assim, muito triste pra gente, porque ele dava muito apoio no trabalho da gente. Mas a gente persistiu, a gente continua, a gente sempre dizia, essa sementinha que ele junto com a gente plantou, a gente não vai deixar que morra, né? A gente até por respeito a ele, a gente vai ter que dar continuidade a essa semente para que ela não morra. E graças a Deus nós estamos aqui há 26 anos nesse trabalho, né? Cultivando a terra, tirando alguma coisa dessa terra, manipulando as ervas, comercializando, vivendo a economia solidária, enxergando o vizinho da gente que tem um mercadinho, que a gente possa comprar no mercadinho, não ter que comprar se a gente precisar de comprar alguma coisa, não ter que comprar lá fora no supermercado, grandes, né? Porque a gente sabe que quando a gente compra na nossa comunidade, a gente aprendeu isso. Quando a gente compra na nossa comunidade, é o pequeno empreendedor, a gente está gerindo, né? O nosso dinheiro aqui na nossa comunidade. Não estou botando o dinheiro que a gente está conseguindo aqui lá fora. Então isso, essa conscientização, né, que a gente aprendeu nessa caminhada, né, o meu problema não é o meu problema, é o nosso problema, é a dor do outro. A sua dor é a minha dor, né? Tanto é que quando a gente estava para serem colocados de aqui para fora, a gente colocou dentro do processo da gente o vizinho de frente que estava para sair também, e a gente colocou ele como também se fazendo parte desse terreno, porque de uma forma ou de outra, aí fora eles tinham feito uma invasão que pertencia também aqui dentro do Cesã, né? Então a gente colocou como uma coisa só, e quando a gente recebeu essa vitória de continuar, não foi só nossa, foi deles também, da comunidade em si, porque todos os arredores iam ser demolidos, né? Ia ter que sair, mas graças a essa luta que a gente teve, né? E eles viram a importância do Cesã também na comunidade. E aí a gente ficou, não só a gente, mas também os arredores, né, que iam sair e ficaram junto com a gente, e a gente vai receber o uso campeão, né? A gente vai ganhar documentação, o uso campeão. Não recebemos ainda, porque tem muito processo, a questão, eles sempre estão alegando isso, mas com uma menina que é advogada da gente, que nos defendeu, e a avó dela faz parte do Cesã, que ela cresceu aqui com a gente, tornou-se advogada e nos defendeu nessa causa, nessa luta. Ela também foi convidada, né, depois para participar da OAB aqui de Jaboatão, e ela faz parte hoje da OAB,
E ela vem acompanhando todo esse processo, né, na questão da titularidade da gente, da terra. E assim, a gente sente nessa luta da gente que não foi só a gente que ganhou, né? Não foi só o CESAM que teve mais visibilidade, mas até a própria advogada, né, jovem, né, que cresceu aqui com a gente, conhecia toda a nossa história, pôde nos defender com muita garra, porque conhecia a história da gente. E isso pra gente só foi gratidão por tudo que a gente vem vivendo nesse tempo. Como é o envolvimento da comunidade com o projeto, assim? O pessoal chega, como é, assim? Pois é, as pessoas chegam aqui, compram remédio, a gente conversa, tem também o pessoal do posto de saúde, né? Os agentes de saúde, ele indica muito as pessoas para visitarem o CESAM. Eles vêm aqui no CESAM, não só a questão de comprar alguma medicação, algum remédio, mas também até a questão das plantas, a gente orientar como fazer um chá, porque a intenção da gente aqui não é só vender o remédio, né? Claro, a gente precisa vender porque a gente tem que sobreviver, nós não temos projeto, a gente tem questão das despesas, água, luz, telefone, vidraria que a gente precisa comprar, essas coisas, né? Então, mas aí, assim, o que é bom é porque a gente tem essa troca com a comunidade. Eles vêm para cá, né? Quando não pode comprar o remédio, a gente também faz doação, conversa um pouquinho sobre a questão das plantas, né? Da autonomia que cada um pode ter em relação ao que está passando, o que está vivenciando. Então, isso, assim, até o respeito pelo que a gente faz hoje. Porque antes não, como eu estava dizendo no início, eles não tinham, no início, as pessoas tinham uma discriminação, né? E não enxergavam a gente dessa forma. Mas, graças a Deus, depois de todo esse processo, onde a gente também teve passamos em Globo Repórter, depois que a gente passou num programa no Globo Repórter, onde mostrando esse trabalho junto com o Dr. Celerino, né? Essa experiência de farmácias vivas que ele implantou nas comunidades, e isso foi uma experiência do Centro Nordestino que deu certo. Então, que as pessoas realmente começou a enxergar a gente diferente, né? Começou realmente a aumentar o respeito, também pelo que a gente já está fazendo. Compra um abedor, viu que deu certo, compra tal pintura para tal coisa, e deu resultado, né? E esse apoio também que a gente recebeu, tinha um médico aqui que fazia receitar alguns remédios da gente, para insônia. Médicos também do posto de saúde, que sempre quando tem um médico diferente, eles trazem aqui para conhecer o trabalho. E até eles indicarem também algumas coisas que a gente faz, que eles possam indicar para as pessoas que vão se consultar. Então existe muito isso, né? Esse respeito. E assim, a gente é vista hoje aqui a mulher do CESAM, né? O CESAM, aquela fulana trabalha no CESAM. Então é uma referência nossa hoje aqui na nossa comunidade, com as mulheres do CESAM. E esse respeito que a gente conseguiu, assim, adquirir, né, nesse tempo. E assim, o que é que você acha que falta, assim, para fortalecer ainda mais o projeto, enfim, o que é que você acha que poderia melhorar, assim, dentro das frentes que vocês trabalham? Uma das coisas que a gente, assim, a questão do financeiro, né, porque que queira que não queira, a gente tem as dificuldades financeiras, né, porque não é fácil. A gente passou por uma pandemia, 2 anos, né, sem poder preso aqui, mesmo a gente, assim, sendo um grupo de pessoas que já tem uma certa idade, mas a gente não fechou o trabalho, porque a gente trabalha com saúde. A gente tem as dívidas da gente para pagar, porque queira que não queira luz, telefone, são dívidas fixas, que mesmo que esteja fechado, a gente teria que pagar. Então a gente não tinha que fechar, nos precavemos, né? Assim, não atendia as pessoas depois da grade. Mas aí a gente continuou, né? Mas isso é uma das dificuldades da gente, e questão também do espaço. O espaço aqui a gente tem muita vontade de aumentar mais o nosso laboratório, porque é uma coisa bem resumida. E a gente precisaria mais de salas, né? Para poder receber as pessoas, ter um local onde a gente pudesse só rotular, um local onde a gente pudesse ter só os produtos da gente, mas são essas dificuldades que a gente tem, né? Assim, se a gente tivesse pessoas que a gente pudesse dar uma força em relação financeira para que pudesse nos ajudar mais na horta, porque como a gente já está com uma certa idade, tem essas dificuldades, está tendo essas dificuldades. Então, para a gente seria muito interessante. Isso é uma das dificuldades que a gente tem em relação a tudo isso. Certo. Quer falar mais alguma coisa? Não? Eu só agradecer, né, assim, pela visita, né, por esse enxergar a gente aqui, né, que para a gente é muito importante também.
o CCBA, né, foi assim também, foi muito importante nessa caminhada da gente, né? Quando a gente aconteceu a questão da enchente, eles chegaram aqui. Então isso pra gente só gratidão. Gratidão assim por enxergarem a gente, né? E ver que realmente a gente, é isso que você está vendo. A gente não engana ninguém naquilo que a gente faz, né? As pessoas que estão chegando estão vendo. E tudo que a gente fala, que a gente procura passar para as pessoas, é o que a gente vive realmente aqui na nossa comunidade. Obrigada.